Olá, olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está o orador espetacular, intrigante, polémico do Espaço Mané. Eu sei que há muitas pessoas que estavam ansiosas pelo vídeo, já há algum tempo que eu ando a dizer, olha, vai haver um vídeo. Olha que vai, olha não sei o quê. Mas eu tinha tanto conteúdo, havia tanto conteúdo todos os dias que eu perdi-me. Sinceramente eu perdi-me. E este início de mês de agosto foi um. Como é que quer dizer? Epá, Portugal, nós ganhámos. Portugal está salvo para Jesus. Portugal está salvo. Meus amigos, Portugal está salvo. Eu não sei se viram a quantidade de inventos religiosos que existiu nas últimas semanas. Não é? Não sei se é bom, se é mau. Tivemos muita coisa. Aliás, eu vou aqui apontar aqui algumas situações antes de entrarmos para a mensagem de hoje. Eu quero entrar a rir e a brincar porque, tal como das outras vezes, isto vai acabar mal para aqueles que defendem e falam e representam aquilo que é mau. Mas há coisas também engraçadas para se comentar. Eu queria começar por falar. Tivemos o grande evento, não é? O grande evento para algumas pessoas da Jornada Mundial da Juventude, cujo a Igreja Católica é como que vamos chamar a instituição por trás desse mesmo evento. E ficou por menor, não é? Porque Portugal de repente ficou sem abrigos. Foi uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade de passar ali no Oriente, e não vi ninguém ali a dormir. A quantidade de moedinhas de 5 cêntimos que eu poupei. Vocês não estão bem a ver? Não, estou a brincar. Eu estou super bem disposto. Olha que hoje eu estou parvo, hoje estou mesmo muito parvo. Isto hoje é o seguinte, eu sou capaz de se calhar de exagerar em algumas coisas. Eu não dou 5 cêntimos aos pobres, está bom? O que eu quero dizer é que eles apareceram. Eu queria doar e não via. E depois é que não sei o que, está aí um velhote aí todo vestido branco, o gajo tipo, parece que não pode ver essas coisas e pronto, Portugal parece que acabou com um problema que tinha décadas, existente aliás em vários países, que é os sem-abrigos e a pobreza e tudo o resto, acabou num só dia, não é? De repente não havia mais, não havia sem-abrigos nenhuns. Mas eu acho que o momento alto da Jornada Mundial da Juventude foi quando o excelentíssimo Papa, o líder dessa instituição, recebeu as vítimas de pedofilia por parte da Igreja Católica. Eu fiquei a imaginar, isto não foi público, não existem imagens disso, mas eu fico a imaginar como é que foi a conversa, não é? Olha, meus jovens, é só para vos dizer que Deus vos ama muito, os nossos sacerdotes também, pelos vistos. Os sacerdotes também gostaram muito de vocês. Isto é impressionante. Eu fico a imaginar também, eu fico a imaginar também como é que os sacerdotes faziam a cantada, tipo a serenata para os putos, não é? Anda cá, o pequenote, eu vou-te mostrar o meu crucifixo. Mais uma vez, eu estou-me a rir de coisas que não têm piada, está bem? Sabem que eu tenho um problema e se quiserem-me apontar desse defeito, eu tenho esse defeito. Eu gosto muito do humor negro. É um problema que eu tenho. Oh Deus Senhor. Perdão, porque isto... Eu vou mostrar o crucifixo. E agora vais ter de beijar o crucifixo. Porque é para Jesus. Porque é o seguinte, já vimos para trás, em vídeos para trás, que esse papo do é para Jesus dá para tudo, dá para fazer tudo. Veja aqui o crucifixo, este meu crucifixo que eu tenho aqui debaixo da batina. Veja aqui que isto é para Jesus. E vai e dá o beijinho. E depois quando estão por si, pronto, já levaram um empurrão. E pronto, e basicamente o Papa foi do género, peço desculpa, não foi de propósito. Foi um bocadinho essa a mensagem, porque não é isso. Não há propriamente, nenhum sacerdote foi preso, não há indemnizações, pelo menos que eu saiba. Se alguém souber uma coisa, corrija-me, diga-me, olha, afinal houve, não sei o quê. Mas pronto, até ver, ninguém foi preso.
oficialmente, acho que não. E os putos, pronto, andam aí esburacar. Ai, não ia dizer, não posso dizer isso. Pronto, obviamente com vários problemas psicológicos porque não conseguem confiar mais nas pessoas, não é? E agora falando um bocadinho mais a sério, porque obviamente a partir do momento em que se é violado por uma pessoa que representa Deus, o que já seria mau se não fosse, quanto mais por esse tipo de pessoas, porque a pessoa fica naquela, em quem é que eu vou confiar, não é? Isso cria mais feridas e mais problemas a nível social do que as pessoas têm noção. E certamente não é o pedir desculpas do indivíduo do velhote que já agora dá uma mensagem, dá a mensagem do gajo. Há pessoas que não têm noção do que foi falado. Eu tive bem uma discussão aí também nas redes sociais. Eu tive uma discussão nas redes sociais aí recentemente que foi do género, era um comentário do próprio Papa que ele disse: Deus ama a todas as pessoas porque o amor de Jesus não limita ninguém. Jesus aceita todas as pessoas como elas são. O contexto era realmente, era na verdade as pessoas de orientação sexual, neste caso homossexuais. E a questão é, Deus realmente ama todas as pessoas, e eu fui para as redes sociais e falei isto. Fui para as redes sociais, uma discussão com umas centenas de pessoas, foi tudo hate. Se eu derrotei a outra casa, derrotei essa malta toda. Que é, os gajos assim, não, Deus ama toda a gente, Jesus, as pessoas não entendem que realmente Deus ama toda a gente. Mas Deus, quando, para nós temos um relacionamento com Deus, nós temos que mudar. E isto não é só para as pessoas do mundo, é também para a igreja. Nós temos que mudar. Temos que nos... exato, nós temos que mudar, exatamente. Para aquilo que Deus quer que a gente seja. Deus não é inclusivo. Deus é inclusivo no trato. Deus não faz discriminação da pessoa independentemente do seu pecado. Mas para entrar no céu, um dia no céu, é seletivo, não é inclusivo. Deus é seletivo, não vai para lá sodomitas, não vai para lá hereges, não vai para lá mentirosos, não vai para lá essa gente. Você tem até ao final dos seus dias para mudar, para acertar o seu coração nestas áreas. Até glutonaria, ouça isto, até glutonaria leva você para o inferno um bocado da carne. Porque às vezes existe a noção, parece que existe a noção que a igreja está ali focada na homossexualidade. Essa é só uma delas e é daquelas mais evidentes, dos pecados mais evidentes atualmente. Mas olha que em termos de gravidade é a mesma coisa do que a glutonaria e tudo o resto. O adultério, tudo isso. E heresia também. Cá sei que eu estou. Porque é que eu estou a frisar? Heresia também, até porque heresia é um pecado também da carne que leva ao inferno e só pode ser protagonizado por pessoas que supostamente, ou hipoteticamente, ou alegadamente são de Deus. Mas já vamos lá. Pronto, é isso. Entretanto, também pelo meio, não sei se também verificaram, a Taia veio a Portugal. Eu não sei se sabem quem é a Taia, eu não sei se estou a pronunciar bem. Taia, ou Taia, é uma cantora australiana cujo é uma cantora do Hillsong. Eu pessoalmente sou um grande fã da senhora. E veio a Portugal. E onde é que nós recebemos uma das maiores cantoras gospel da atualidade? No Estádio da Luz. Foi também muito bom ver o Estádio da Luz com uma capacidade, se não me engano, para 60 mil pessoas, ter ali por volta de umas 20 mil a assistir à Taia. É fantástico ter visto ela em Portugal. Só foi pena termos recebido ela no mesmo sítio onde também se insulta a mãe de árbitros e tudo o resto, não é? É o mesmo sítio onde se canta e se louvou a Deus, é o mesmo sítio onde na semana a seguir se diz: oh árbitro, és um grande f***, seu c***, a p*** da tua mãe, seu c***. A ver, é o mesmo sítio, não é? E quem viu de fora realmente as cadeiras, não é? Aquilo parecia um jogo da Distrital, aquilo parecia um jogo de Paipis da Rentela, não é? Quando eu era federado, jogava no Paipis, aquilo era o derby ali do Seixal, Paipis da Rentela, verdade, lá nos putos,
A malta era grandes heróis. A Zona Pi contra os gajos, a máfia BPI, era máfia BPI against Zona Pi. Bem, isto são coisas que só a malta da margem sul é que sabe. Mas pareceu, foi um bocadinho de desperdício. Tenho muita pena termos recebido, e acho que foi a primeira vez que ela veio cá a Portugal. Temos recebido ela precisamente no Estádio da Luz. Acho que havia outros sítios um bocadinho mais idóneos. Fica a minha crítica, mas foi sempre bom trazer ela cá. Mas pronto, foi isso. Bem, meus amigos, obviamente este canal ele tem como é que eu ia dizer, um toquezinho de aborrecer uns certos e determinados indivíduos que são misters. E agora eu quis começar a brincar e com um bocado de piadas, porque na verdade faz muito parte da minha personalidade. Porque na verdade faz mesmo muito parte da minha personalidade ser assim. Mas pronto. Depois de todos estes eventos, veio os mesmos sempre, que foi a festa do Avante evangélica. Cujo é incrível que até a brincar de forma prévia se adivinha que tipo de mensagem que ia existir, que é palavra de Deus, bola, zero, e incitação ao ódio político a 100%. Não é? E eu conto a mim, por mim podiam fazer isso, o problema é dizer-se que isso é palavra de Deus, utilizar-se coisas que realmente até são erradas, como por exemplo a existência da agenda de igualdade de género, utilizar-se essa matéria para se incitar o povo ao ódio. Incrível, uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. E é o seguinte, as pessoas não têm noção aconteceu ali muita coisa. Tanta coisa que eu não sei como é que vai ficar o tamanho deste vídeo. Não sei se é dividir isto em 2 ou 3 partes. Eu depois já vejo. Vou indo de acordo com aquilo que eu tiver no meu coração e que foi colocado no meu coração antes de iniciar. Mas antes de chegar aí ao evento, aí ao comício político que deu lugar, devem estar a competir com o Avante, de certeza. Eu queria finalmente tecer o comentário em relação aos e-mails que eu pedi para que me enviassem de histórias que ocorreram com certas pessoas lá na outra empresa, na instituição, naquela instituição que veio a público e tudo o resto. Está aí na playlist das Trafices, saberão de quem é que eu estou a falar. Mas em resposta eu tinha dito que haveria de responder e algo que... E existem outros motivos pelos quais eu também pedi isso. E prometi que haveria de comentar acerca disso. A questão é, eu cheguei a colocar aqui, mas depois apaguei, por isso ninguém viu, acho que ninguém viu. Porque depois eu arrependi-me de ter comentado acerca disso e daí o timing longo de resposta a esses e-mails, em que eu estive a ponderar se era sábio eu colocar ou não. Até que eu percebi que não é sábio. Percebi que não era sábio eu estar a falar precisamente desses assuntos por diversos motivos. Primeiro porque já passou esses assuntos. Eu não quero estar a usar isto para lamber as feridas a ninguém. Eu quero o objetivo também deste próprio canal é também ajudar as pessoas a acertar com a verdade. Aliás, é o tema de hoje. Mantendo-nos na verdade, vai ser o tema de hoje. E manter as pessoas na verdade cura mais do que estar a vitimizar, a lembrar, a renovar o que é que fizeram, o que é que não fizeram. Já para não falar que se eu mencionasse as histórias que me mandaram para aqui,
Apesar de algumas pessoas não terem tido problema nenhum em identificar-se, o que eu já agora respeito, mas mesmo as pessoas que contaram histórias e que não se identificaram, eu percebi que se eu mencionasse as histórias aqui, de alguma forma vocês iria-se descobrir que quem é que seriam as pessoas que mandaram para aqui e-mail. E eu, vá lá, apesar de ninguém me ter pedido de forma tão específica, eu quero defender a identidade de todas as pessoas que eventualmente venham também a mandar mails. Mesmo a minha equipa, ninguém sabe quem está a trabalhar comigo para certos projetos que não interessa agora para aqui. Mas porque eu conheço como é que é o modus operandi lá do outro moçambicano. E a questão é... eu não irei comentar. E este é o feedback que eu vou dar. É que é o seguinte: eu não vou comentar, eu não vou recontar as histórias que eu recebi, porque ia trazer mais problema para essas pessoas e não ia resolver nada. Porém, não posso deixar de notar que há certos nomes que foram mencionados de forma constante. Existem certos nomes que são quase mencionados quase em todos os e-mails. Nomes de pessoas que trabalham lá. E foi por causa também de tantas vezes esses nomes serem mencionados nos e-mails que eu sei o que é que eu irei fazer. Não posso dar trunfos, não vou estar a destrunfar para aquela casa, não vou estar a dizer o que é que eu vou fazer com isto, mas há certos nomes que apareceram aqui de forma constante. E posso dizer os nomes. Os nomes, por exemplo, que me aparecem aqui nos e-mails. São nomes como, por exemplo, há um então que é quase em todos eles, que chama-se Leonardo Araújo. Eu vou ser sincero, eu como homem eu cada vez tenho mais a certeza que todas as pessoas que são homens, que são machos, deviam passar na tropa. Porque se há, e olha que isto é um demónio. Ser lambe-botas é um demónio. Sabe que isso é um defeito em todo aquele que tem o cromossoma Y. O lambe-botas. Os chamados yes men. Não sei se me faço entender. Sabe o que é um yes man? Não importa o que eu diga, o gajo está ali, concorda com tudo o que eu digo. Eu posso dizer, fazer o maior disparate, o gajo vai e faz tudo aquilo que eu quero. Nem sequer questiona e acaba por executar ordens, planos, instruções ou visões sem sequer verificar se é correto ou pelo menos bíblico. E isso não só como eu disse, é um defeito de quem é macho, como até a própria Bíblia censura isso e tem consequências graves. Sabes, meu querido? Isto não é nada pessoal. Mas caso estejas a ouvir, estejam mesmo muito atentos àquilo que vai ser falado hoje, porque é algo que tem sido colocado no meu coração nas últimas semanas. E é engraçado que foi colocado ainda antes desta semana, deste evento de tal e tal organização. Sejam muito atentos, porque vocês que executam de forma cega, nem sequer questionam aquilo que vos é ordenado, vocês vão pagar um preço. E isto não estou a dizer isto de uma forma ameaçatória, nem de forma a criar divisão. Obviamente, todos os líderes de igreja precisam de pessoas para os ajudar. Quem estiver mais próximo do líder, mais defeitos vai ver. Mas, meu amigo, quando a ordem que recebe já acaba por ser sendo contra a justiça, contra a verdade, contra o que é correto, com certas coisas que eu tenho aqui, meu filho, se porventura não vir com os meus próprios olhos certas pessoas aí a pagarem o preço ainda já nesta terra, a Bíblia é errada. A Bíblia, Deus não existe. Deus não existe. Todavia, eu tive a oportunidade
de buscar a Deus em relação a isso, e eu sei como irei resolver. Todavia, o que eu quero mesmo dizer a essas pessoas que mandaram os e-mails e às quais eu agradeço é: eu não poderei, obviamente, recontar as vossas histórias, mas não é porque não queira, não é porque não as tenha lido, não as tenha lido, porque li. Já agora houve umas que foram muito, muito extensas. Contaram as vossas histórias, contaram-as de outros. Não era preciso tanto. Mas agradeço na mesma. Mas eu não irei recontar porque não é sábio até para vocês. Existe uma outra maneira de lidar com isto, mas foi útil, e eu peço que quem ainda tenha mais histórias que continue a mandar. Porque quanto mais eu tiver, mais e melhor eu irei fazer certas e determinadas coisas. Ok? Pronto. Eu hoje... Eu queria começar... é precisamente por este evento que eu quero. E eles sabem que eu vou comentar acerca deste evento, como é óbvio. Que teve a duração de 5 a 6 dias, não é? É o costume. Cujo tem como... É considerado, segundo eles, uma convenção de fé. Ok? Eu se tivesse de utilizar uma expressão um bocadinho mais bíblica, diria que é uma concentração de apóstatas. Primeiro dia de mensagem do presidente e fundador tem algum conteúdo de palavra de Deus, mas aquilo foi tudo cópia de mensagens de um outro líder de uma outra igreja em Portugal, que chama-se Igreja Zoe. Basicamente é isso. O seu líder é Augusto Souza. E aliás, já não é de agora. Não é? E já não é de agora. E atenção, eu não tenho nenhum tipo de associação a essa igreja, mas a mim aborrece-me bastante. Mesmo muito, mas aborrece-me muito, mas mesmo muito. O homem se calhar nem está nem aí. O líder dessa igreja não está nem aí para isso. Mas eu não gosto. Eu pessoalmente não gosto e vou falar. Não gosto de ver uma outra igreja a replicar ou copiar ou quase a transcrever a mensagem que foi originada num outro ministério, numa outra chamada de outro homem de Deus. Já para não falar que isso até é um espírito muito parecido àquilo que o diabo faz na terra, que é, o diabo não cria nada, o diabo só copia. E o problema é que não é desde agora, já é assim desde há anos. Eu é que com o meu crescimento, não só na graça, como no conhecimento mesmo, é que comecei-me a perceber que as mensagens não são originadas ali. E sabe, a mensagem acaba por ser deturpada, acaba por ser levada para outros inimigos lá do homem. O homem faz exatamente para aquele jogo do telefone estragado, não é? Existe a mensagem original, depois quando você tenta copiar a mensagem original para um segundo receptor, a mensagem já não sai da mesma forma. Perde, aliás, a sua eficácia. Já não é tão pura. Já nem sequer é para os mesmos... Já nem sequer é para a mesma audiência. E sabe, eu já mencionei aqui várias vezes a história de Jeroboão. Para falar, porque tem todas as práticas de idolatria que havia dessa casa. Já agora vou-vos falar... Lembram-se, eu já tinha falado da história de Abias, que em parte até já se cumpriu. Não sei se recordam, né? A mensagem dos frutos. Eu no final falei sobre Jeroboão e Abias. Foi umas semaninhas antes de ocorrer uma certa e determinada coisa. Porque devem pensar que eu sou apenas um comentador, não é? Há um texto que eu queria... É o seguinte, eu não vou ler, mas aquilo que eu vou citar está em 1 de Reis 12, a partir do versículo 25, que é um pensamento, uma ideia, que parece que é muito sábio, mas foi aqui que começou o problema de Jeroboão. Dentre muitos, eu já mencionei que um dos problemas de Jeroboão é que ele era rodeado de mercenários, infiéis e vadios. Para eles ouvirem.
O outro problema é que Jeroboão, ele é que consagrava os sacerdotes. O gajo, ele é que dava, não é? Ele é que dava a unção, não é? Porque é uma coisa fantástica. Já no Velho Testamento havia esse problema, não é? Em que parece que o homem é que ungia o homem. E fico... como eu já disse para trás, existe quem fale disso, mas os 5 ministérios estão lá descritos em Efésios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista, doutor. São 5 ministérios. São 5 ministérios que Deus deu para a igreja. Porquê que eu mencionei isto assim? Isto faz toda a diferença. Deus não colocou estes indivíduos na igreja. Deus instituiu estes indivíduos para a igreja. São eles que ministram para a igreja. Ou seja, é de fora para dentro e não de dentro para fora. Quero com isto dizer que eles não são criados pela igreja para estar na igreja. Eles são para estar na igreja, mas não são criados pela igreja, não são ungidos pela igreja. Não existem cursos de apóstolo, de profeta, de pastor, de evangelista, de doutor. Não existe curso. É Deus que dá para o corpo de Cristo, para a igreja. E este pormenorzinho faz toda a diferença. Existem aqui 2 pormenores muito importantes no que está escrito em Efésios. Primeiro, é Deus que faz, é Deus que unge. Homem não consagra homem. É Deus que unge, é Deus que faz. Este é o primeiro pormenor que destrói uma data de tentativas de exaltar as crias de pastores. Cujos ainda não entenderam que os filhos até também podem ter chamada, mas existe uma caminhada que têm que passar. Então, priva-se os filhos deles de passarem nessa caminhada, destrói-se, ou tenta-se destruir a vida dos outros. Por isso é que eu sou contra aí a outra porca, do lado da Holanda, com mensagens do fundo dos infernos. Pois, exato, exato, faz todo sentido, por isso é que é Países Baixos. Fundo dos infernos, Países Baixos, faz todo sentido. Ela a dar a entender, Deus colocou esses ministérios na igreja. Não colocou na igreja, colocou para a igreja. Desde quando é que uma chamada de uma dos 5 ministérios precisa de um palco ou de um microfone? Olha, eu vou-vos dar um exemplo. Existe uma mulher de Deus, chama-se... ela é apóstola. Como é que é? Apóstola Catherine Kirk. Ela foi perseguida porque ela era mulher. E ela seguiu tudo, porque, repara, a Bíblia não proíbe a mulher de ser ministra de Deus, existem regras. Se ela quiser ser usada por Deus e tem, se for preciso, um dos 5 ministérios, existe acaba por ser, parece um pouco injusto, mas existe essa regra. É uma lei espiritual, não pode ser casada com homem. Mas em Cristo não há mulher, não me venha com essa conversa. Está até no Novo Testamento. Mulher quando casa, o cabeça, ainda que o homem não tenha uma chamada, o cabeça continua a ser o marido. Se mulher quer estar à cabeça do ministério, que pode, não pode, ouçam isto, não pode ser casada. Porquê? Porque a mulher casada, o cabeça é o marido. Eu próprio cheguei a ver de perto. Meu marido é um banana, é um estúpido. Não prestas para nada. Sabe uma coisa? Normalmente o homem não muda. Aquilo que o homem é depois de casar já era antes. Normalmente o homem não muda muito. Sabe o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você, minha querida, diz que o seu homem, o seu marido, é um banana, é um estúpido, não tem chamada, sabe quem é que é mesmo estúpido, mesmo? É você, minha querida. Porque ele já era assim. E você vai e casa com o gajo. É verdade. Eu conheço um caso. Coitadinho, não tem chamada. Já sabiam. Já sabiam. Já tinham. Eu cá sei. Não é que não interessa. Tiveram sonhos, tiveram visões, tiveram isto. E vai, pumba. E. Então, e agora, olha, é lidar. Como diz o brasileiro, agora é chupar a manga. Vai levar com esse fardo e para o resto da vida. Pronto, a menos que o rapaz morra. Que não morra, viva
Longos dias, porque a chamada vem do ventre. As pessoas não entendem isto. E existe uma caminhada, existe algo que tem que se passar. E pode-se passar as coisas todas para o nome das pessoas. Mas há mulheres que também, pois é isto. Não têm chamada nenhuma. A única chamada que têm. E só pegam no microfone porque abriram as pernas ao homem certo. Ui. Mas é. Podem até passar a igreja toda para o teu nome, minha querida. Vai estar sempre a pisar-me o calcanhar. E eu vou estar sempre a pisar a cabeça. Porque é o preço dos filhos da desobediência. Foi o que Deus disse à serpente, é o mesmo que eu digo a essa casa. Me pisarás o calcanhar, mas eu piso-te a cabeça. Porque nem sequer, tu, minha querida, tu, vá lá. E olha, fica muito atento à mensagem de hoje. Tu também, fica muito atento à mensagem de hoje. Eu não estou a dizer que a mulher não pode ministrar, existem regras. E são regras que são leis espirituais que mulheres de Deus sabem disto. Esta mulher sabe disto. Um dos maiores homens de Deus dos últimos séculos, nem sequer foi um homem, foi uma mulher, chamava-se Kathryn Kuhlman. Mas voltando a esta senhora que eu também estava a dizer, Kathleen, eu acho que é Kathryn, cujo entendeu que para ministrar aos outros e para estar à cabeça de ministério, não podia ter homem como seu cabeça espiritual. Então, para quem não sabe, esta é a história desta mulher, Kathryn Kuhlman, por exemplo. Ela divorciou-se para que pudesse ministrar. Ela divorciou-se, porque seguiu o que Paulo disse. Se a mulher quiser separar de marido, então separa, mas não se volta a casar também. Entenderam? E esta senhora, a apóstolo Kathryn Kirk, faz exatamente a mesma coisa. Percebe este princípio também. Não se engane. Foi no homem que foi depositado desde o jardim do Éden, o espírito de liderança ao homem. Não é espírito de lambe-botas. Isso é macho. É verdade. Ainda recentemente, porque como devem calcular, eu não tenho apenas essa frente aí um moçambicano. Um indivíduo, um líder de uma igreja, tem várias igrejas espalhadas por todo o mundo. Eu pareço um giant killer atualmente, não é? Eu estive num certo evento, o gajo a pregar, ele dá a entender assim. É um líder de uma igreja, ele é de Nova Zelândia. Ele dá a entender que o homem que é de Deus é um homem, disse isto, eu ouvi isto. É um homem que não tem um aspecto muito viril. É um homem que tem uma aparência mais feminina. Isto dito por um gajo que é líder de igrejas. Aquilo eu contorci-me todo. Eu fui pesquisar sobre o gajo e depois é que eu percebi onde é que estava a origem do problema, a origem daquela mensagem, porque é que ele estava a falar aquilo. Fui ver, o gajo tem Instagram, fui ver os filhos. Depois olhei para o filho dele, mais velho. Como é que eu ia te explicar aqui sem ferir coisa? Eu olhei para aquilo e eu assim, és. Ouça, se você é pastor, você é cristão, é pastor, e você tem um filho que está com umas ideias assim meio manhosas, homossexuais, eu peço imensa desculpa. Isso não vai ser motivo para você ir para cima do palco e fazer um twist à palavra de Deus, é dar a entender que Deus defende. Lá porque você tem vergonha do seu filho, não significa que você vai mudar a palavra de Deus. O seu filho vai ter de dar contas. Se o seu filho tem um aspecto infeminado, e atenção que infeminado nem sequer tem a ver com orientação sexual, infeminado é um jeito feminino, que também leva ao inferno, porque a Bíblia até faz essa distinção entre o sodomita e o infeminado. Meu amigo, isso, quer um conselho? É, a partir dos 18 anos, manda o gajo, sei lá, manda o puto para a tropa, uma coisa qualquer. Para ver se fica macho. Não estou a dizer que a tropa cria homens, mas liberta o miúdo. Deixe tomar conta daquilo, porque senão você acaba por ser cúmplice da alma dele. Estou mesmo a falar a sério. Eu tenho amigos meus, conhecidos meus, dos tempos de escola,
com a minha idade, 30 e tal anos, que ainda vivem na casa dos pais, por exemplo. E eu com 20 anos, eu já tinha saído da casa dos meus pais, já estava a viver sozinho. Baixo de uma grande guerra, porque não foi por ordem dos meus pais. Uma perseguição enorme, porque foi aí que começou a minha chamada. Mas eu já nem desligo nenhuma. A questão aqui é... se você tiver um filho que está aí com problemas... assim... o jeitinho dele... porque é o seguinte, eu não sou contra um homem ser cabeleireiro. Eu não sou contra um homem ser cozinheiro. Eu não sou contra um homem ser florista. Eu não sou contra um homem ser esteticista ou estilista. Eu não sou contra nada disso. Não, isso não faz com que um homem... não faz disso um homem... vá lá... como, não faz dele homossexual, como é óbvio. Ou decorador de interiores. Não faz. Mas é pá, quando tem tudo ao mesmo tempo... e cruza a perna... e fala fininho... existe... o homem criado à imagem de Deus. O homem que Deus criou desde lá do Éden é um homem que domina. É um homem que tem espírito de liderança. Não é um homem que... mesmo a falar, mesmo o jeitinho dele, é a casinha, é o carrinho, é o meu caderninho, o meu telemóvelzinho, o vocabulário dele está cedinhos. Eu repreendo esse espírito do inho. Eu falo o espírito do ão. Você é uma benção. Você é um homenzão. Tá certo? Tá correto? Espírito do inho. Catano. Isto até mesmo dentro da igreja. Eu uma vez estava a ver um puto. Vai, enfim, bora. Eu tenho tantas histórias. Isto dentro da igreja. Mas isto era para dizer, eu perdi-me. Tenho tanta coisa, como eu disse, tenho tanta coisa para dizer. Eu estava a falar sobre a mulher. A mulher, e falei dos 5 ministérios, que é para a igreja. Ok? É para a igreja. É para ministrar à igreja. Para ministrar ao corpo de Cristo. Não é criado pelo corpo de Cristo para o corpo. Porque aí não é um homem de Deus ou mulher de Deus. É um homem de outro homem. De uma outra pessoa. Há certas coisas, há certas palavrinhas que andam aí no vocabulário de crentes que nem sequer estão na Bíblia. Quer outra. Você sabe qual é a única autoridade que Deus deu à igreja? A única. Deus só deu autoridade à igreja sobre uma coisa. Que já é até bastante. Sobre serpentes e escorpiões. Sobre principados, poder e potestades, hostes da maldade. É o único poder que Deus deu à igreja dele, também muito específico, à igreja dele, à sua igreja, ao seu corpo. Não é uma coisa exclusiva da casa do Joaquim Manel, do Francisco. Sabe porque é que eu estou a falar isto? A única autoridade que foi dada à igreja é sobre demónios, não é sobre outros homens. Não me obedeces a mim, estás em rebelião. Exato. E fica a ironia, são esses indivíduos que viram na igreja, nunca conseguiram ter domínio, nunca conseguiram ter mérito a nível profissional no mundo, e depois pensam que é na igreja que vão agora dominar sobre outros homens, quando é exatamente o oposto. Porque aquele que é de Cristo, aquele que quer ser grande no corpo de Cristo, tem que ser até servo de todos. A palavra liderança nem sequer está no Novo Testamento. Pois é, anda para aí igrejas a dar workshops de liderança. Que é isso, pá?
Ou então uns novos postos eclesiásticos que anda para aí, que é o pastor sénior. É. Existe o pastor sénior, e por essa lógica existe o veterano, o Benjamin, os júniores, não é? É as camadas jovens do clube, fica ali no centro de estágio do Seixal. Pronto, que são aí que são formados, esses ministérios. É para ver quem manda quem tiver o maior complexo de inferioridade. Quem tiver mais complexo é esse que manda mais. A Bíblia fala, o termo que é usado a estes ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, é de curadores e tutores. São como que guias. São como se estivessem a guiar por causa do seu crescimento espiritual. Têm, como é que eu ia dizer? Têm voz para guiar os menos crescidos espirituais. Mas atenção, até eles próprios. Eu próprio, eu tenho que ouvir outros também. Quem disse que tudo aquilo que eu falo aqui está 100% correto? Você não tem que comer tudo o que falo aqui. Você também não sabe as minhas intenções. Até porque no final disto tudo eu vou tirar uma oferta, uma promessa de fé também. Para abrir mais igrejas. Mais trabalhos. Mais. É isso. Existe um termo dado no Novo Testamento aos ministros de Deus, mesmo a estes apóstolos, pastores, profetas, evangelistas. Existe uma palavra específica, como é que eu ia dizer? Sim, uma palavra específica para estes. Nunca é de líderes. Eles podem até influenciar massas, mas eles não podem ter domínio sobre o povo. Não podem ter domínio sobre o povo. E quando tentam ter domínio sobre o povo, é quando negam o único cabeça existente, que é Jesus Cristo. São esses homens que se introduziram dentro das igrejas, não é fora, dentro das igrejas, e negam ao único que é o cabeça, o único que nós temos que prestar contas, ao único mediador entre nós e Deus. Porque já não existe mediadores entre a igreja, que é o conjunto das pessoas que seguem Jesus Cristo, e o próprio Jesus. O que a Bíblia fala é os pastores apacentarem as ovelhas. E a ovelha, lembre-se disto, as ovelhas têm liberdade de escolher o seu aprisco. Claro está que há apriscos melhor que outros. E essas pessoas que querem ter domínio sobre o povo, são esses mesmos indivíduos que depois vão buscar as mensagens daqueles que são mesmo de Deus. Por isso que eu estava a falar, por exemplo, dei agora um exemplo, mas há outros. Dei, por exemplo, a questão o primeiro dia aí dessa convenção, aí dessa concentração de apóstatas, uma réplica das mensagens do outro ministério, por exemplo, chamada Igreja Zoe, que anda já à mesa a denunciar, e muito bem, essa questão da Agenda 2030 e tudo o resto. Vai lá ver, é tudo réplica. Mas é. Depois nos outros dias é a palhaçada, né? Porque está debaixo ainda da palavra de Jeremias, que eu vou voltar a falar dessa história. Eu acho que há pessoas que precisam de ouvir essa história outra vez. É uma história que eu mandei em privado. Foi a primeira história que eu falei para aquela casa e mandei em privado. Por isso é que ele está sempre a falar daquilo. Ele está lá a ressoar. Pois está a ressoar porque tens um tempo limite para mudares aquilo que foi dito para mudares. Não. E as coisas vão acontecendo. Não sabem porquê, né? É o diabo, não é o diabo. Há coisas que não é o diabo. Estão a lutar contra o próprio Deus. Fantástico, porque diz a Bíblia que foi Deus que juramentou Nabucodonosor. Israel estava tão do avesso, estava tão ao contrário, estava tão desviado de Deus, que Deus, quando olhou para baixo,
quando olhou para o próprio Israel, viu que as nações à volta, as nações que não tinham pacto com Deus, eram mais justas do que o próprio Israel. E Deus, repare, é aqui que entra a parte que não interessa se é povo de Deus ou não. Deus não faz distinção de pessoas. Se o seu povo se torna pior do que até o próprio mundo, é o próprio Deus que vai ter de julgar aquilo. É o próprio Deus que vai tratar o seu povo, vai ter de o corrigir. Mas, voltando à história de Jeroboão, porque há uma outra parte que eu nunca cheguei a falar, eu vou falando às partes, porque cá está, eu tenho muita coisa para dizer, isto vai durar meses, anos. Como disse Jeremias ao povo de Israel, muito tempo há de durar. Muito tempo há de durar. Mas na história de Jeroboão, 1 Reis 12, eu não vou ler, mas vocês vão perceber que o que é que acontece. Neste tempo estava então Jeroboão, para quem se lembra, quando eu falei de Jeroboão pela primeira vez, Jeroboão acabou por ficar com as 10 tribos de Israel, e Roboão, filho de Salomão, que obviamente acaba por receber a maldição hereditária de Salomão, por causa de ter seguido a idolatria. Roboão acaba por ficar apenas com duas tribos. E Jeroboão, o que é que acontece? Há um período, e vocês podem ver então, a partir de 1 Reis 12, eu diria a partir do versículo 25, mas é aqui no versículo 26 que vocês veem o pensamento, que é diabólico, e é por isso é que eu falei disto tudo dos 5 ministérios. Agora, olha o que Jeroboão faz. Jeroboão, o que estava a acontecer naquele período, mal ele chegou ao reinado, é que o povo de Israel, das 10 tribos, ainda se deslocava a Jerusalém para adorar a Deus. Ora, Jerusalém ficava no reino de Judá. Então, a preocupação de Jeroboão era fazer... prestem muita atenção a isto que eu vou falar. Porque é por causa disso que eu sou contra as chamadas, ou as tentativas, as mega churches, quando tentam abrir, mega churches, tentam abrir várias igrejas por aí por fora, cujo muitas vezes o intuito é impedir que outras pessoas recebam a palavra ou tenham acesso ao contacto com o ministério, com uma pessoa que tem realmente chamada, ou com outro ministério. Isto vai ter em conta com aquilo do McDonald's, não é? O McDonald's serve para petiscar alguma coisa até encontrar um bom restaurante. E é um bocadinho isto que Jeroboão também fazia. O que é que Jeroboão começou a fazer? Olha a ideia dele. Porque ele tinha medo de perder a população para Judá. Ele podia ficar com o território todo, mas ele tinha medo de perder população para Judá. Porquê? Porque o povo ainda se deslocava a Jerusalém para prestar culto a Deus. Então é aqui que Jeroboão tem uma ideia, na ótica dele, espetacular. E foi isso. Foi aqui a origem do problema. E é a origem dessas chamadas mega churches, por isso é que eu não tenho pacto com elas também. Há aí uma outra que tem outro nome, eu não a menciono, nem sequer vou mencionar aqui, até porque até ver faz mais bem do que mal, mas o meu coração também não é totalmente inteiro com aquilo. Porque tem muitas parecenças com este espírito que está aqui. O que é que Jeroboão fez? Começou a abrir, a levantar altares, a vários altares, ao longo do território de Israel, ou seja, ao longo das 10 tribos, para poupar o trabalho ao seu povo. Ouçam isto. Poupar o trabalho entre aspas. Só para impedir que o povo que estava nas 10 tribos se deslocasse de propósito a Judá. Porque tinha medo que esse povo, a médio e longo prazo, se mudasse de forma permanente para Judá. Isto não é muito interessante, que isto acontece e as pessoas nem sequer se apercebem que isto acontece a todo o tempo entre as igrejas. Mas isto é um pormenor que até a Bíblia explica. Eu já disse, a Bíblia explica tudo. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia expõe e denuncia todos os espíritos que existem, até mesmo no meio das igrejas, no meio do corpo de Cristo, porque isto serve para a correção do corpo de Cristo. Quando há indivíduos que obrigam o seu povo, só podes ler os meus livros, não podes ler os de outra igreja. Sabe porque é que ele faz isso?
Mesmo aquilo que vem na reportagem, só podem ler os meus livros. Vocês sabem porquê? Para impedir que você leia a mensagem original que ele próprio copiou de outros ministérios. É tudo réplicas de outros sítios. É um espírito satânico, é um espírito que foi um pensamento gerado pelas intenções humanas do próprio Jeroboão. Ele começa a abrir altares só para que o povo não se deslocasse ao altar onde Deus tinha realmente consagrado, onde realmente Deus estava. Que era só num sítio ali. E para poupar o trabalho ao povo de se deslocar lá, então, não, está aqui outras igrejas. E é por isso é que esse monte... eu hoje vou estar mais quieto. Quer abrir igrejas, então, sabe onde é que ele quer abrir igrejas? Onde ele sabe que estão pessoas que têm chamada, é um espírito, é o diabo a tentar impedir que as pessoas tenham acesso às vozes originais. Há aqueles que têm chamada de Deus para ministrar ao corpo de Cristo. E aí vem com estas conversas. Pensa que eu já não topei o indivíduo. Quando eu agora há pouco tempo falei disso. O gajo a tentar abrir, o gajo começou a pensar em abrir uma data de igrejas em Inglaterra. Quando eu tinha ido para lá. Não. Com o intuito, ele deve pensar que, não sei qual é a ideia dele, é satânico. Porque eles acham que eu iria criar algum tipo de ministério a partir daqui. E mesmo que criasse, o intuito é criar uma igrejas lá para que as pessoas não tivessem contacto com a minha voz, com a minha mensagem. E é sempre isto. Copia as mensagens daqueles que são de Deus, abre igrejas ou abre mais altares nos sítios onde eventualmente estejam localizados aqueles que têm chamada, para impedir pessoas que podiam ser ganhas pela voz original e terem um contacto diretamente com Jesus. Isto é um espírito que até Jeroboão tinha. É satânico. Está aqui na Bíblia. Vai lá ler a partir do versículo 26. Jeroboão montava altares e outros ídolos, outras coisas, outras ocupações. Incrível. Outras ocupações para manter o povo. Sim, manter o povo ocupado e impedir que o povo se deslocasse de forma frequente ao sítio onde Deus queria que realmente eles estivessem. Que era em Jerusalém. Por isso é que eu sou contra essa casa. E não desfaleçam. Isto é agora uma palavra para todos os pastores nativos de Portugal, que eu também já vou falar uma coisa sobre isso. Eu cá sei porque é que eu estou a dizer isso. Assim, desta forma. Não desfaleçam pelo facto de virem... Parece que Deus está mesmo ali por ter mais tempos. Ouça, isso é um espírito que até é contrário à palavra de Deus. Deus não quer. Deus nem sequer... Deus quer... Ouça, a melhor maneira de haver união no corpo de Cristo é haver divisão entre os homens. Eia, que frase. Parece um pouco apóstata, não é? Eu vou-te explicar isto melhor, não é? Eu vou-te explicar. O reino de Deus, ele é edificado aqui na terra quando existe mais vozes, mais ceifeiros, mais ministérios, mais comunidades a serem abertas de forma independente umas das outras. Não independente no espírito, porque o espírito tem que ser o mesmo, só existe um espírito. Mas independente na organização entre elas. Porque as operações têm que ser diferentes. E quando existe, seja lá quem for o indivíduo que tenta abarcar o ministério ou as comunidades de outros, é exatamente o espírito deste homem que tentava impedir que o povo se deslocasse ao sítio onde Deus queria que as pessoas fossem, ocupando-as com outros altares que ele próprio criava com ideias deles próprios. Está aqui na Bíblia. Olha, isso é ler. 1 de Reis 12, a partir do versículo 25,
e podem ler até ao versículo 33, que depois é na consequência disso que Deus entretanto envia um homem de Judá para repreender Jeroboão. E o resto é história. E por falar em história, é precisamente a mensagem que eu vou dar, mas na segunda parte, que isto hoje vai ser, então, cá está, duas partes.